abordar um tema muito interessante, a aprendizagem das nossas crianças. E para enriquecer essa conversa, convido o Henrique Pimentel, secretário de Articulação Regional da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para abordar o tema retomada da educação das nossas crianças em 2021. Acompanhe. Olá, Henrique, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olha, desde o início, da pandemia, a gente percebeu, e a gente sempre trouxe na nossa conversa com a rede, com os professores e até com os estudantes, que nada substitui o professor presencialmente na escola. As estratégias de aula remota, de aula mediada por tecnologia, elas ajudam esse estudante ainda a ter algum acesso, a ter algum tipo de aprendizagem, mas as soluções que o professor dá presencialmente, a atenção individualizada, o apoio socioemocional, muitas vezes, é muito diferente o presencial do pedagógico. Então, é muito difícil para a gente ainda quantificar o quanto esses alunos perderam, mas a gente sabe que perderam. Tem outros estudos que até na Holanda que mostram que alunos que ficaram 2 ou 3 meses na Holanda sem nenhuma aula presencial, sem ir na escola, até desaprenderam algumas coisas. A falta de prática, muitas vezes, fez esses estudantes regredirem em algumas aprendizagens. Então, a gente sabe que sim, houve um prejuízo, que vai ser difícil retomar isso e que é geral, não é só na rede pública, não é só na rede estadual, municipal, também na rede privada. A gente sabe que todos os nossos alunos estão saindo prejudicados em termos de aprendizagem desse ano, e não só de aprendizagem, também do emocional. Então, certamente vai ser um esforço grande que vamos precisar fazer, mas acho que com as boas notícias desse ano, com a vacina, com a volta às aulas autorizadas, a gente vai conseguir, pouco a pouco, correr atrás disso. Bom, a retomada aqui do estado de São Paulo ela é gradual, Ela respeita alguns percentuais em cada uma das etapas, mas aqui no estado de São Paulo, educação é essencial, Então, a nossa volta às aulas acontece independente da fase da pandemia que a gente está, a fase vermelha, a fase laranja, todas as fases hoje a gente tem autorização para que as escolas retornem, mas, com respeito aí à escolha das famílias nas fases laranja e vermelha, sendo facultado à família o retorno, e nas fases amarela, verde e azul do Plano São Paulo, retorno obrigatório, e os percentuais também variam de acordo com fase a fase. 35% no início, na fase vermelha, 70% na fase verde e 100% a partir 70% na fase amarela, e 100% aí a partir da fase verde, garantindo a segurança de todo mundo e, claro, com os protocolos, uso de máscara obrigatória, distanciamento, higienização das mãos, isso tudo é regra aqui na rede estadual e também regra imposta para as redes privadas e municipais também. Bom, essa é uma pergunta bem importante, O ensino híbrido, ele mescla a atuação do professor presencialmente com o suporte que o professor dá aos estudantes que estão trabalhando de forma remota. Então, aqui no estado, a gente vai permitir, a gente vai convocar o professor para estar atuando na escola presencialmente, apoiando aqueles estudantes que vão participar das aulas no modelo de revezamento, ou seja, eles vão ali gradativamente a cada dia, de acordo com o percentual que é permitido, de acordo com a fase que a região da escola está no Plano São Paulo, e ele faz o atendimento do estudante ali, pode transmitir a aula que ele está dando, através do nosso aplicativo do Centro de Mídias, da sala de aula para casa desses estudantes, ou fazer orientação de estudos, gravar lives, dar todo o suporte pedagógico que ele pode para os estudantes que estão em casa. Olha, esse é um ponto interessante da gente abordar, Se a gente parar para pensar, o nível de conhecimento que a gente tinha lá no início da pandemia é muito diferente do que a gente tem hoje, Se a gente lembrar, lá em março, quando a gente fechou as escolas, o uso de máscara nem era obrigatório nos ambientes fechados para ir no mercado, não tinha várias das restrições e das recomendações que existem hoje. Então, a mesma coisa era pensado na época sobre as crianças, Era muito defendida a teoria de que a criança
não poderia ir para a escola, porque ela poderia pegar o vírus na escola, trazer para casa, transmitir para o avô, para a avó, para a avó, e hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Que as crianças, elas estão, a primeira coisa, elas têm muito menor chance de se infectar. Quando se infectam, né, a doença tem uma taxa de letalidade muito pequena para elas, e elas também são, não são vetores de transmissão, né? A criança não passa a doença também. Assim como ela pega mais difícil, né, ela também tem mais dificuldade de passar a doença. E o que a gente também provou no ano passado é que as escolas são lugares seguros. As escolas, elas não são grandes vetores de transmissão, tanto que a gente não teve nenhum caso no estado de São Paulo, na rede estadual, de fechamento de escola por conta de surto de coronavírus. A gente não teve casos de transmissão dentro da escola, ou seja, um estudante foi com coronavírus, passou para o outro aluno. Por quê? Porque os protocolos são muito rígidos e a gente consegue fazer. Os casos que a gente observou no Brasil inteiro foram casos que houve desrespeito dos protocolos, né? Desrespeito dos protocolos em atitudes externas ao ambiente escolar. E isso é uma coisa que a gente conseguiu que não acontecesse no estado de São Paulo, na rede estadual no passado, e pretendemos continuar assim esse ano. Olha, é muito interessante, né? As escolas, elas têm esse papel, né? Elas não só ensinam aquilo que está previsto no currículo, né? Elas ensinam elas exercitam uma série de habilidades para a criança que ficam prejudicadas se você não tem um professor ali com ela no dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo desde a alfabetização, que é o jeito que a criança pega no lápis, até quando a criança começa a aprender conteúdos de matemática mais sofisticados, que exigem muito mais concentração, até quando ela começa a ler textos mais difíceis, que exigem lógica, exigem interpretação mais avançada. Isso tudo, quem ajuda mais é o professor presencialmente ali no dia a dia, né? Isso é um foco, inclusive, da nossa política de reforço e recuperação agora para esse retorno. Está focando em habilidades essenciais para justamente recuperar essa defasagem que a criança tem, que a criança teve, né, no ano de 2020. A gente observa muito que tem alunos que desaprenderam a escrever o próprio nome, que estavam numa fase mais avançada ali da literacia e já regrediram um pouco. Alunos que ainda, se você parar para pensar, estão com a cabeça no ano que ele entrou no ano passado. Então, isso tudo vai ser um desafio enorme para recuperar, mas que certamente eu acho que as políticas que a gente está criando aqui vão dar suporte aos professores e aos gestores para conseguirem correr atrás aí nesse ano com o programa de reforço e recuperação. Esse programa, Henrique, de reforço e recuperação, pelo que você falou, ele está muito voltado ao desenvolvimento cognitivo da criança? Do desenvolvimento cognitivo, mas também ele é alinhado muito forte ao desenvolvimento socioemocional, né? Recuperar o socioemocional desses alunos que vai chegar bem prejudicado depois do ano passado. Bom, o ano letivo de 2021, em termos de calendário, é muito próximo ao que a gente teve em 2020, né? A ideia é que ele seja um ano letivo regular, com foco no presencial. Ele vai ter bastante avaliação de processo, né? Ou seja, avaliações ali no meio do semestre, dos bimestres, para entender como é que esse aluno está performando dia a dia e a escola poder ir corrigindo ali a rota, caso necessário. A gente vai ter um material apostilado próprio do reforço e recuperação para apoiar também esses estudantes nessa trajetória e certamente contar muito com a tecnologia, né? O Estado investiu mais de R$1 bilhão no ano passado em equipamentos de tecnologia para todas as escolas, gestores, professores aqui da rede, para que a gente possa ter uma infraestrutura de tecnologia ainda melhor, porque ainda que a gente volte com o presencial, a gente sabe que o híbrido vai ficar aí até o final do ano, porque a gente nem tem previsão de vacinação de criança ainda, tem um monte de coisa que ainda precisa surgir, então é esse modelo que a gente vai trabalhar até o final desse ano. Olha, assim como o governo e o Estado considera a educação um serviço essencial, isso deve ser considerado por todas as famílias e por todos os estudantes, né? A gente sabe que alguns conseguem acompanhar bem as atividades remotas e que talvez ainda seja o momento da escolha da família de deixá-los em casa por um tempo, mas a gente quer dar a segurança de que as nossas escolas estão prontas, de que é importante para o aluno voltar presencialmente para a escola, né? E que a gente não pode condicionar a volta às aulas a uma eventual vacinação de toda a população brasileira, porque a gente não tem
previsão para que isso possa acontecer, e a educação não pode mais esperar, né? Os nossos meninos, meninas, os nossos jovens, os nossos adultos também frequentam a educação de jovens e adultos, precisam retomar as suas atividades. A gente precisa priorizar isso como país, né? Não adianta ter escola fechada, bar aberto, salão de beleza aberto, academia aberta, todos são serviços importantes, mas a aprendizagem sempre tem que ser a nossa prioridade número 1. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é curto e precioso, e principalmente obrigada por você falar com a gente, que é uma empresa Supera. Eu espero que um dia você tenha a oportunidade de conhecer, porque o nosso foco é muito parecido com o seu, aprendizagem. Legal, obrigado. Obrigada, Henrique. Bom dia, bom trabalho. Um abraço para você também.